Existem dias em que a alma acorda antes do corpo, dias em que, mesmo com os olhos ainda fechados, já sentimos o peso de tudo o que temos para enfrentar. É como se a ansiedade nos esperasse na porta do quarto, e nesses momentos precisamos de algo maior do que apenas coragem. Precisamos de direção, precisamos de presença, precisamos da voz de Deus. As palavras que você vai ouvir agora não são comuns. Elas carregam um poder espiritual real, porque não vêm de um livro qualquer, mas de um lugar secreto, de um refúgio eterno, de uma promessa viva. O Salmo 91 não foi escrito para ser apenas lido. Foi escrito para ser vivido, para ser respirado, para ser proclamado como quem segura uma espada. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa é a primeira linha, e ela já diz tudo. Ela revela um segredo que muitos ainda não descobriram. Não é quem visita esse lugar, mas quem habita, quem permanece. Quem decidiu morar nesse refúgio e não apenas recorrer a ele nos momentos de desespero. Habitar significa viver com Deus de forma contínua. Não como um visitante, mas como um filho. Como alguém que conhece os cantos da casa, que tem liberdade para abrir a porta, sentar-se à mesa, deitar e descansar. Quem habita, descansa. Quem confia, se aquieta, porque sabe que não está só. Esse é o ponto de partida para um dia melhor. Não é o café, não é a rotina, não é o esforço próprio. É a habitação. A escolha de começar o dia na presença, de se esconder em Deus antes de se expor ao mundo, de se armar com a fé antes de encarar as notícias, os problemas, os medos e as dúvidas. E o texto continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Essa é uma declaração, uma decisão, uma aliança com a verdade. Enquanto tantos usam as primeiras palavras do dia para reclamar, sei lamenter, para espalhar medo, o salmista nos ensina a declarar fé, a falar com convicção mesmo quando o coração ainda está tremendo. Ele é o meu refúgio. Isso significa que, ainda que a tempestade esteja batendo forte lá fora, existe um lugar onde eu posso me abrigar, a minha fortaleza, um lugar de proteção, de firmeza, de resistência. E nele confiarei. Não confiarei na minha força, não confiarei no acaso, não confiarei nas promessas dos homens. Confiarei nele, no único que é digno dessa confiança. E quando essa confiança é estabelecida, algo muda no mundo espiritual. Porque o texto diz que ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas expressões podem parecer distantes da nossa realidade moderna, mas representam armadilhas invisíveis. Situações que não vemos chegando, ataques espirituais disfarçados de rotina, padrões de pensamento que nos aprisionam, doenças da alma que corroem a fé. Mas ele livra, ele antecipa, ele intercepta o mal antes que ele nos alcance. E ainda mais, com suas penas, ele nos cobre, e debaixo das suas asas encontramos refúgio. Essa é uma das imagens mais lindas da Bíblia. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, comparado a uma ave que protege seus filhotes, que estende as asas para guardar, para aquecer, para esconder. A fidelidade dele é escudo e broquel. Isso significa que ele não apenas promete, ele cumpre. Ele não muda com o tempo, não se abala com as circunstâncias, não falha no meio da batalha. Sua fidelidade é proteção, é cobertura, é certeza no meio da dúvida. E por causa dessa fidelidade, você não precisará temer nem o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move nas sombras, nem a mortandade que destrói ao meio-dia, porque a presença de Deus muda a forma como você enfrenta os perigos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma promessa de ausência de problemas, é uma promessa de presença no meio deles. Você pode estar cercado, mas não está desamparado. Pode estar pressionado, mas não será destruído. Porque há uma mão invisível te sustentando. Um exército que você não vê, mas que está lutando por você. Você apenas contemplará e verá o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Essa repetição reforça a base de tudo. Habitar, a escolha de fazer de Deus o seu lar. A decisão de não colocar a confiança em coisas passageiras, mas na rocha eterna. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te guardarão em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Há uma vigilância constante ao seu redor, um cuidado que você não vê, mas que te acompanha em cada passo. Você pisará o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Essa é a autoridade que vem da aliança com Deus. Você não vive mais como vítima. Você caminha como filho, com autoridade sobre aquilo que antes te assustava, com ousadia para enfrentar o que antes te paralisava. Porque a Bíblia diz: a quem me ama, eu livrarei.
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Com longevidade o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a conclusão de uma jornada espiritual, uma vida que começa no esconderijo e termina na salvação. Uma trajetória marcada por proteção, resposta, companhia, livramento e recompensa. Porque quem ama a Deus não vive uma fé superficial, vive uma fé que transforma o cotidiano, que muda a forma de começar o dia, que dá sentido até mesmo às dores e batalhas. Hoje você tem a chance de começar o dia diferente, de colocar seus pés sobre uma base segura, de alinhar seu coração com o céu antes de se preocupar com o mundo. Essas palavras que você ouviu agora são como um mapa, um lembrete, uma convocação, para que você não apenas leia o Salmo 91, mas viva o Salmo 91, não importa como você acordou. O que importa é onde você vai habitar. Escolha hoje o esconderijo do Altíssimo. Faça dessa promessa a sua rotina, dessa verdade a sua resposta, dessa presença o seu lugar seguro. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa de um dia melhor, do Ricomico, de uma cobertura espiritual que vai além da compreensão. Que o Salmo 91 seja a sua declaração diária, e que debaixo das asas do Senhor você encontre descanso, propósito e direção para tudo o que está por vir. Esse é o dia que o Senhor fez, regozije-se, descanse, caminhe com fé, porque nenhuma palavra dele volta vazia. E hoje, o seu dia foi marcado pela promessa viva do Salmo 91. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração apertado. Talvez hoje você se sinta cercado por preocupações, por contas, por pressões que o mundo não vê, mas Deus vê. Ele conhece cada luta que você enfrentou em silêncio, cada lágrima que caiu sem ninguém notar. E é exatamente por isso que o Salmo 91 fala tão profundamente. Ele foi escrito para momentos como esse. Quando tudo parece instável, ele é a rocha. Quando o mundo ameaça desmoronar, ele é abrigo. Quando a mente está agitada e a alma cansada, ele oferece descanso. Não importa o tamanho da tempestade que te cerca. A palavra garante que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não é poesia. É promessa. Promessa de proteção, de cuidado, de livramento. Deus não promete ausência de luta, mas garante presença constante. Ele não remove todos os perigos, mas nos cobre em meio a eles. E isso muda tudo. Sabe por quê? Porque a verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está conosco em cada um deles. Quando você caminha com Deus mesmo no vale mais escuro, a luz. Mesmo no dia mais difícil, a direção. Então, declare isso hoje com fé. Diga com a alma: eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu confio, mesmo sem entender, porque sei em quem tenho crido. Você não está ouvindo esse vídeo por acaso. Deus marcou esse encontro com você. Ele te trouxe aqui para lembrar que Ele não se esqueceu dos seus sonhos, das suas orações, dos seus pedidos. Ele te protege, te guarda, te sustenta. Abrace essa palavra. Recomece o seu dia com fé. Isso é possível. Ouça esse salmo mais de uma vez. Deixe que ele renove sua mente e fortaleça sua alma. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito da Bíblia. É uma convocação, um chamado para viver uma fé mais profunda. Uma vida de confiança inabalável, de intimidade com Deus, de entrega total ao cuidado dele. Porque quem habita no esconderijo do Altíssimo não apenas visita a presença de Deus nos momentos difíceis, mas vive ali. More ali. Permanence ali. E essa é a chave, permanecer, porque muitos até buscam a Deus quando tudo vai mal, mas se afastam quando tudo parece bem. Mas o Salmo 91 é para quem decide viver sob a sombra do Onipotente todos os dias. Quando há sol e quando há tempestade, quando há vitória e quando há luta. Hoje, Deus está te convidando a permanecer, a não sair da presença dele por nada, nem pelas preocupações, nem pelo cansaço, nem pelas distrações que o mundo oferece. Quem permanece, recebe. Quem permanece, descansa. Quem permanece, floresce. E se você está ouvindo até aqui, é porque Deus está falando com você de maneira direta. Ele quer te levantar, quer renovar a sua esperança, quer te mostrar que ainda há promessa se cumprindo mesmo quando você não vê. Então agora, feche os olhos se puder, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego este dia em Tuas mãos. Que a Tua palavra seja viva dentro de mim, que a Tua presença me acompanhe e que o Teu Espírito me guie em tudo o que eu fizer. Essa oração simples tem poder, porque quando oramos com fé, seimu, e quando entregamos o dia a Deus, Ele transforma até o que parecia perdido. Que sua vida seja marcada pela proteção do Altíssimo, que sua casa seja cercada por anjos, que sua alma descanse em paz,
não importando o que aconteça ao redor, e que cada novo dia seja mais uma prova do amor, da graça e da fidelidade de Deus sobre você. Lembra-se de curtir o vídeo, ativar o sininho, inscrever-se no canal e compartilhar a fé.